Ministro Ernesto Araújo nega que visita de Mike Pompeo ao Brasil tenha sido palanque eleitoral para Donald Trump. A reportagem é do Afonso Marangoni. Ministro das Relações Exteriores defende visita de Mike Pompeo ao Brasil e declara que a Venezuela é governada por um bando de facínoras. Convocado para falar no Senado, Ernesto Araújo reiterou que a vinda do secretário norte-americano a Roraima foi legítima e nega motivos eleitorais. O chanceler lembra que os Estados Unidos já liberaram 64 milhões de dólares em apoio aos refugiados e indiretamente ao programa Acolhida. O ministro destaca que o Grupo de Lima reconhece o governo interino de Juan Guaidó como legítimo e não de Maduro. Guaidó faz parte do Grupo de Lima, que é o grupo de países latino-americanos, caribenhos, Canadá, que tenta trabalhar pela democracia na Venezuela. Então, a Venezuela está ali presente. Então, é importante que a gente não use a palavra Venezuela para se referir a esse bando de facínoras que ocupa o poder ainda na Venezuela, pelos quais a gente só tem desprezo e justamente, me parece. O chanceler Ernesto Araújo usou uma metáfora inusitada para falar sobre a Venezuela e defender a visita de Mike Pompeo. O ministro fez menção a um narcotraficante que invade a casa de um vizinho. Então recebemos um amigo de uma outra rua, que também é amigo do nosso vizinho, e vamos falar dessa situação. Então o fato de nós falarmos dessa situação não é uma agressão ao nosso vizinho, é uma preocupação com o fato de que a casa do nosso vizinho foi tomada por um narcotraficante. Ernesto Araújo classificou como normal que em um encontro bilateral os chanceleres conversem sobre um terceiro país. Durante a sessão, o senador pelo PT, Rogério Carvalho, elevou o tom contra o ministro que tinha citado a corrupção nos governos de Lula e Dilma Rousseff. Então, Vossa Excelência, respeite para ser respeitado. O PT não é pária. E quando o senhor fala de corrupção, o senhor precisa explicar a corrupção na família do presidente. Em seguida, Ernesto Araújo rebateu. Eu acho que o respeito tem que se dar à pessoa. Eu não elevei a voz como o senador Rogério elevou para mim. Então, não faltei com respeito com ninguém aqui. Eu que fui chamado de pária, o senhor é que me chamou de pária em volta. É o nosso governo, mas num tom agressivo e com a voz elevada que eu não usei aqui com o senhor nem com ninguém. Ainda sobre a visita de Mike Pompeo, Ernesto Araújo lembrou que republicanos e democratas nos Estados Unidos têm pauta única sobre a Venezuela. De acordo com o ministro, não faz sentido dizer que a visita do secretário era de cunho eleitoral em favor de Donald Trump. Olha, afora essas divergências ali na comissão, o ministro falou adequadamente sobre a Venezuela, inclusive quando se refere aos atuais dirigentes da Venezuela como facínoras. O que se está verificando na Venezuela não é aceitável, já evoluiu há tempos do estágio para o estágio do inaceitável, se tornou até insuportável. Agora, a forma como se deu essa visita do secretário Mike Pompeo, ela permite, sim, que se confunda um relacionamento que deveria ser normal. Se essa visita ocorresse, por exemplo, depois da eleição, confirmando-se a vitória do presidente Trump, seria absolutamente natural. Os Estados Unidos têm contribuído, inclusive financeiramente, para esse esforço de acolhida que o Brasil realiza ali para receber os refugiados da Venezuela. Mas quando se deu essa visita na reta final da eleição, em que o presidente Trump concorre à sucessão, à reeleição nos Estados Unidos, permitiu-se que houvesse esse ruído, que confusão, que o Brasil estaria cedendo o seu território para que a campanha dos Estados Unidos fosse estendida ao território brasileiro. Então, acho que não foi uma boa providência. O presidente Bolsonaro, quando se candidatou, ainda na fase da campanha, ele disse que desenvolveria uma política externa sem viés ideológico. Não faz o menor sentido que o Brasil não tenha relações privilegiadíssimas com os Estados Unidos, mas também não faz sentido que essas relações sejam com o Trump e não com ter relação com os Estados Unidos. Nós devemos estar atentos a todo o ambiente político dos Estados Unidos. Então, nessa hora,
teria sido mais prudente esperar pelo resultado da eleição, inclusive porque, se vencer o adversário do Trump, nós vamos ficar agora tendo que fazer um meio de campo para restabelecer ali as relações. Não é bom. Então, foi um mau momento, teria sido mais adequado se essa visita tivesse sido adiada. Eu não vejo nada demais, né? Eu acho que é uma operação humanitária de acolhida de venezuelanos que estão fugindo de uma ditadura socialista que destruiu o país e que tortura o povo, segundo a própria ONU, ainda que com atraso de 10 anos. Um governo narco-guerrilheiro mesmo, ligado ao Foro de São Paulo, ligado ao PT, do congressista que ficou um tanto alterado só porque o ministro constatou que o PT é corrupto, né, e aliado desse tipo de regime, e eu realmente não vejo nada demais, não. Agora, o mais curioso para a gente parar para pensar é o seguinte: se isso está sendo considerado ajuda à campanha do Trump, isso quer dizer, então, que o Partido Democrata não é tão firme assim contra o regime venezuelano? Isso é que deveria ser alimento para reflexão, né? Então, quer dizer que os democratas estão cada vez mais radicais à esquerda. Quer dizer, então, que o Joe Biden, por carregar junto Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez e outros socialistas, não está conseguindo elevar o tom da voz contra um regime socialista como o de Maduro. Ou seja, que bom que o Trump tem esse trunfo, né? Imagina só poder usar contra um adversário o fato de que ele não é firme contra um regime como o venezuelano. Nisso ontem, o chanceler brasileiro, ele disse lá que não fazia sentido dizer que o Brasil estava ajudando o Trump, porque também os democratas pensam de forma idêntica em relação à Venezuela. Então, ele não considera esse aspecto que você menciona, Constantino. O que eu acho é que nós não devemos nos meter na eleição dos Estados Unidos. Vença quem vencer lá, nós temos que nos dar bem com os Estados Unidos, seja qual for o presidente. Então, não faz sentido que uma ação do Brasil, como essa visita, a recepção que foi feita ao secretário Pompeu aqui, se confunda como uma iniciativa do governo brasileiro para ajudar este ou aquele candidato. Isto aqui não é bom. Mas o próprio chanceler disse ali, não parece preocupado com esse risco que você menciona, não, Constantino. Ele disse que os democratas pensam exatamente como os republicanos em relação à Venezuela. Isso aí foi até uma questão diplomática dele, né? Porque o Brasil precisa manter relações boas e manterá, mesmo se o vencedor for o Joe Biden. Mas não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Basta acompanhar a política aqui para saber que os democratas não conseguem subir o tom quando o assunto é denunciar regimes como o de Maduro. Agora, de novo, né? Quem está inferindo que isso foi um ato eleitoreiro são os políticos de oposição ao governo Bolsonaro. Não o próprio Pompeu. Né? Isso foi uma visita humanitária. Então, de novo, isso quem está inferindo que é algo eleitoreiro são os opositores do governo. E outra coisa que me chama a atenção, né, e é muito curioso, é que, de repente, a mesma turma que defende a ideia de um governo global, por meio da ONU e tudo, descobriu a importância da soberania nacional, que costuma ser uma expressão muito usada pelos governos de direita. Nacionalistas. Né? Então, você falar em soberania nacional para preservar ditaduras como a da Venezuela não faz nenhum sentido. O que nós queremos é ajudar o povo venezuelano e, para isso, tem que tentar fazer o máximo possível para derrubar o regime que tomou conta do Estado lá. Eu acho que quem vai derrubar o regime é o próprio venezuelano, né? O povo venezuelano tem que derrubar o regime, né? Não o Brasil. O Brasil tem que fazer a sua parte. Foi desarmado, o Brasil tem que acolher. O Brasil tem que acolher aqui os refugiados, faz bem. E tem que, evidentemente, se opor a isso que está acontecendo na Venezuela. E precisa se afirmar. Não vale a pena terceirizar isto aos Estados Unidos. Pode até fazer uma parceria, mas terceirizar não é o caso. A diplomacia brasileira já fez melhor do que isso.